Dia 42, mais um review de Café com Deus Pai, dia 12 de fevereiro. A história de hoje ela nos fala de Gênesis 39. Nessa pequena passagem de Gênesis 39, ele conta o momento em que José do Egito foi tentado pela... Ele tinha sido vendido para Potifar como escravo, e a esposa de Potifar se apaixonou por ele e queria que ele se deitasse com ela. E nessa pequena passagem, conta a hora que ela, tendo sido recusada por José, ela pegou as vestes de José dentro do quarto e chamou todo mundo como se ele tivesse tentado abusar dela, né? E isso despertou a ira de todos ali e José foi preso mais uma vez. A história de José é uma das mais bacanas ali, uma história que eu já estudei bastante também, porque ela nos traz muito ponto, né? Como a palavra de hoje ali é sempre o melhor caminho, que é a obediência e a fé em Deus, apesar de tudo estar desmoronando. E ele tem várias passagens ali que fantásticas, né? Começando por ele ser o filho preferido de Jacó e os seus irmãos morrerem de ciúme dele. Inclusive tem a túnica que o pai deles deu para ele na época. Essas túnicas eram um sinal de um sinal de riqueza, um sinal de luxo totalmente diferenciado. E ele seria o sucessor do seu pai. E os seus irmãos, com tanta inveja, tentaram matar ele, né? Jogaram ele num poço para que ele morresse. Depois levaram ele venderam ele para ser escravo e trouxeram as vestes dele todo ensanguentado para mostrar que ele tinha falecido. E aí começou toda a história de José, né? E daí ele foi vendido para Potifar, lá onde tudo ele tocava dava tudo certo, tudo ia bem, tudo caminhava bem, porque o Senhor estava com ele. E lá teve esse problema com a esposa de Potifar, ele foi preso. E na prisão foi aonde ele teve as revelações ali da interpretação dos sonhos do faraó. E com isso ele conseguiu sair ali da prisão e se tornou o governador do Egito, comandando toda a riqueza daquele povo que, é, que ajudou o Egito a se preparar para o período de maior dificuldade que passou, que foram 7 anos de vaca gorda e depois os 7 anos de vacas magras, onde todo mundo se submeteu às vontades do Egito, porque pela obra de José, o Egito se tornou a potência gigantesca naquela época, onde todo mundo estava passando por crise, o Egito tinha comida de sobra, e comida virou poder. E daí o final da história é a redenção, onde nessa fome toda que todo mundo estava passando, os irmãos de José vieram até o Egito e ele os testou e depois se revelou e os perdoou. Essa história de José ela é fantástica, a gente pode ficar horas e horas falando dela. É, segue aí um conselho aí para a gente se aprofundar um pouquinho nessa história, porque ele traz muitas lições ali que a gente precisa ter uma dedicação ali para entender com um carinho ali, porque veja bem, quanto tempo José ficou preso, passando por necessidade no meio do cárcere, e em algum momento ele desistiu? Não, ele estava ali sempre esperando o que Deus tinha de melhor para ele. Todos esses anos que ele ficou encarcerado, todos esses anos de sofrimento, foram recompensados de uma maneira inimaginável, né? Depois teve seus filhos, Manassés, Efraim. Então, por que às vezes a gente, quando a gente está no nosso vale, por que a gente não tem uma fé tão inabalável assim? Por que a gente acha que está tudo errado? Por que às vezes a gente culpa Deus, como várias pessoas? Por que Deus está fazendo isso comigo? Sendo que às vezes é só uma passagem para um caminho melhor, para uma situação melhor. A gente precisa mostrar a nossa fé, acreditar e saber que a gente vai chegar aonde Deus quer. E pode ter certeza que Deus quer o melhor para todos nós.
Mas não é assim, sem esforço, sem fé, sem acreditar. Fica aqui a dica. Deem uma estudadinha na história de José. Ela vai trazer muita coisa boa para a vida de vocês.